Haaland sobrenatural. Este homem, Erling Haaland, né, está já com 25... Oi? Homem Porque, tipo assim, não é confirmado que ele é humano, é isso? Não é confirmado, né? Eu nunca vi nenhuma prova, então... Mas tá aqui. O homem, entre aspas, Erling Haaland, que pode ser talvez um ser biônico aí, alguma coisa feita em laboratório, tem 25 gols nessa Premier League. Que é uma coisa absolutamente bizonha. Por quê? Porque vamos falar alguns dados aqui pra explicar por que o Haaland é tão sobrenatural. Que ele tem um talento absurdo, a gente já sabe. Que ele pode virar um jogador histórico, a gente já sabe. A gente já fez vídeos sobre motivos pro Haaland ganhar a bola de ouro. Falamos de recordes que o Haaland pode quebrar. Mas o fato é que na primeira temporada dele na Premier League, temporada que muitos jogadores precisam de adaptação, precisam se acostumar com uma nova liga, um novo técnico, um novo estilo de jogo, o Haaland está simplesmente rindo na cara disso aí. E meteu 25 gols, que já são 2 gols a mais do que os artilheiros da Premier League passada. Na temporada inteira passada, Salah e Son dividiram a artilharia com 23 gols. O Haaland em 19 jogos, um turninho apenas, hein? Primeiro turno do campeonato. Tá com 25. Isso é uma coisa absolutamente bizarra. Com detalhe, tá? Com detalhe. O Son, com essa temporada que ele fez, tudo bem que o Son tem as assistências também, coisa que pro Haaland tá mais raro, né? Mas o Son com essa temporada que ele fez aí, ele foi indicado a bola de ouro. Ele entrou na lista de bola de ouro. O Messi ficou fora da lista de bola de ouro e o Son entrou. Como é que é? O Son ficou no top 10. Top 10 eu não lembrava, mas enfim, tá aí top 10 da bola de ouro com esse desempenho. 23 gols em Premier League é uma coisa grandiosa, muito maneiro, né? O Son jogando ali tava no auge da carreira dele, né, naquele momento. E o Haaland já tá com 25. Então é uma coisa bizarra, lembrando que o recorde de gols em apenas uma edição de Premier League é quanto, Yuri? O Salah com 32, né? 32 do Salah com 38 rodadas e 34, se eu não me engano, do Andy Cole com 42 rodadas, né? Que era o formato mais antigo. Aham. E a gente pode ver que o Haaland tem, tipo assim, por exemplo, o Harry Kane, acho que ninguém duvida que é um dos melhores centroavantes do futebol mundial já há muitos anos, né? Mesmo os que ficam fazendo piadinha do Kane aí, sabem que o cara joga bola pra caralho. O maluco tem 10 gols a mais que o Harry Kane, irmão. O cara tem 10 gols a mais que o Harry Kane. Então, cara, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, velho, sobre os recordes que ele pode bater, ou na verdade, assim, em geral, como é que tu vê o Haaland, né? Porque uma coisa que eu vi, por exemplo, é o seguinte, pessoas falando, não, o Haaland tá metendo gol pra caralho, mas esse hat-trick... Só uma correção, é do Alan Shearer, o recorde com 42 rodadas, não do Andy Cole. Beleza. Eu tava vendo uma galera falando assim, hat-trick na Premier League que ele fez agora foi muito fácil, os 3 gols mais fáceis da história. Começaram a comparar com o hat-trick que o Suárez fez nas antigas, com 3 golaços e tal, e realmente os gols do Suárez, nesses que compararam, eram infinitamente melhores. Só que, cara, eu acho uma besteira a pessoa ficar falando, mas só faz gol empurrando. Meu irmão, a Premier League teve Drogba, teve Van Nistelrooy, teve o Alan Shearer, tem Harry Kane, teve Agüero, teve Van Persie, e ninguém conseguiu fazer essas coisas que ele faz, sacou? Teve o Welbeck, exatamente, teve o Roberto Soldado, né? E ninguém conseguiu fazer essas coisas que ele faz aí. Então, as pessoas têm que parar com esse negócio só empurra a bola. Meu irmão, se empurrar a bola fosse fácil assim, é tu lá então, sabichão. Ficar empurrando bola lá embaixo do gol, não é fácil não, amigo. Tu tá sempre... Eu vou lá empurrar a bola. Como é que é? Me paga o salário do Haaland que eu vou lá empurrar a bola. Tipo assim, tu tem que estar no lugar certo, tu tem que ter antecipação. O Haaland ontem, um dos gols fáceis que ele fez de cabeça, ele só conseguiu fazer porque ele é uma torre gigantesca, subiu 3 metros de altura na cabeçada e ganhou do zagueiro e fez, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho do Haaland, cara. E quais são as perspectivas pra esse maluco aí? Eu tenho uns recordes que eu vou abrir que daqui a pouco eu vou comentar que ele pode bater, mas enfim, se tu puder comentar um pouco sobre o Cyborg. São 4 hat-tricks dele na temporada. De cabeça eu me lembro de 2 que foram hat-tricks daqueles mais ou menos, né? Que é esse de ontem. Assim, não desmerecendo o hat-trick, mas realmente 2 dos gols foram bem ok. E o hat-trick que ele fez contra o Norwich também foi um hat-trick bem simples, né? Digamos assim. Só pra complementar essa tua informação, eu tô com um artigo aberto do Dazan, infelizmente tá em espanhol, mas basicamente eles pegaram vários dados do Haaland, né? E eles estão falando o seguinte, o Haaland precisou de 19 jogos pra fazer 4 hat-tricks. Se liga outras lendas do futebol inglês, quantos que eles precisaram. Nistelrooy, 65 jogos. Luis Suárez, 81 jogos. Alan Shearer, 86. Fowler, 89. Harry Kane, 107.
Agüero, 128. E todos esses caras são considerados ícones da Premier League, correto? E o Haaland precisou, assim, de 1/3 dos jogos do que tinha a melhor marca. É um negócio maluco, né, cara? E outro dado em comparação com lendas é que o Sérgio com Agüero é o maior jogador da história do Manchester City, é o maior artilheiro da história do Manchester City. E a melhor Premier League do Agüero, em termos de gols, foi a Premier League 2014-2015, que ele faz 26 gols. O Haaland, em um turno, ele já fez 25. Então, imagina, com a competição completa, ele vai simplesmente pulverizar essa marca do Agüero, que é o cara que até então era o melhor atacante da história do Manchester City, né? O cara mais absurdo de lá. Quando você começa a colocar na mesa a quantidade de coisas ridículas que existem em relação aos números do Haaland, cara, realmente é algo sobrenatural. Eu acho que a gente tem que ponderar essas coisas, tá? Porque, por exemplo, eu tô achando, cara, que vai passar essa Premier League, o Haaland vai fazer 40 gols, 45 gols, e vai ter gente dizendo que essa é a melhor Premier League individual da história de um jogador. Algo que, na minha humilde visão e opinião de futebol, não está sendo. Até aqui. Pelo que o Haaland vem jogado, assim, ele é um definidor brutal, ele é um artilheiro, a bola chega, é caixa. Mas, por exemplo, quando você compara, já fazendo uma referência à comparação que você citou, quando você compara essa Premier League do Haaland com aquela Premier League do Luizito Soares na temporada 2013-2014, eu acho que tem uma diferença notória em nível de jogo, tá? Por exemplo, o Haaland, ele tem uma máquina em torno dele que funciona perfeitamente e que tem vários jogadores com qualidade ridícula de jogo, qualidade absurda, que deixam ele em situação muito boa de fazer um gol. E aí ele faz muito bom uso de toda a sua qualidade para fazer gol, para concluir essas jogadas, porque também não é como se fosse qualquer Zé Mané ali que iria concluir. O Haaland tem um poder de conclusão absurda e esse poder de conclusão é explorado ao máximo pelos armadores fantásticos que o Manchester City tem e pela engrenagem. Já no caso do Soares, cara, naquela Premier League, ele nem de longe tinha companheiros com tanta qualidade. Claro, não era um time horroroso, né? Até porque aquele time brigou para ser campeão da Premier League. Mas quando você compara com esse Manchester City, pelo amor de Deus, né? Assim, a distância é brutal. Acho que a comparação seria mais ou menos o seguinte: se o City tivesse sem o Haaland, provavelmente eles teriam um desempenho similar. Talvez contra-atacante eles conseguiriam fazer bastante gol, talvez menos gol que o Haaland, mas ainda conseguiria estar no topo da tabela e tudo. Se aquele Liverpool tivesse sem o Soares, eles estariam umas 6 posições para baixo da tabela no mínimo. Não pegava nem Champions, cara, sem o Soares. Porque assim, cara, o Soares, ele tinha que fazer de tudo um pouco naquele nível. Ele armava jogadas, ele saía da área, ele driblava, ele fazia gol de tudo quanto é jeito. Sério, cara, o Soares fez 31 gols naquela Premier League. Você pega os 31 gols e a quantidade de gol difícil, de golaço que tem, dele driblando o cara e fazendo gol, dele chutando de fora da área, dele batendo falta, dele acertando cabeçada, dele trombando com os caras, ganhando na força física e metendo no gol. É um negócio bizarro, cara. O Soares parecia que ele tava dopado naquela Premier League, tá ligado? Então, eu acho que assim, a gente tem que exaltar o que o Haaland tá fazendo, a gente tem que constatar todas as marcas, mas também tem que tomar muito cuidado dessa questão dos números, né? De você achar que ele vai ser melhor do que fulano ou que ciclano simplesmente porque ele tá fazendo muito mais gols. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho passar e ver como é que vai ser o âmbito geral do desempenho do Haaland, né? Porque o Haaland, para mim, ele ainda está sendo no Manchester City, de forma geral, um jogador menos participativo do que ele era do Borussia Dortmund. O Haaland, ele participava muito mais do jogo Com do Borussia certeza Dortmund. absoluta. Cara, no City, quando ele não faz gol, a verdade é que o jogo dele é fantasmagórico. Ele nem toca na bola quase, né? Exato. O Haaland, ele ainda... Isso pode parecer incrível, mas eu acho que ele ainda não atingiu o seu máximo potencial no City. Eu acho que ele tem mais coisas para entregar. Ele meio que tá ali só sendo a espada que fica ali. E se alguém não pegar essa espada e enfiar no cavaleiro, ela fica paradona ali, sem servir para mais nada, tá ligado? Eu acho que o Guardiola ele ainda não encontrou exatamente a melhor forma de fazer essa engrenagem funcionar junto com o Haaland. Sabe qual é a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é que o Manchester City tem 10 caras em perfeita sintonia, funcionando como uma engrenagem, como um organismo vivo,
E o Haaland esperando ali para concluir, sabe? Ele meio que tá como um organismo à parte nesse time. É muito diferente, por exemplo, de como era o Messi no Barcelona do Guardiola, que o Messi era esse cara com esse nível de desempenho, que a bola chegava a gol, só que o Messi participava em perfeita harmonia com todos os outros jogadores. Eu acho que ainda falta isso. Não sei se vai fazer falta. O Manchester City pode ganhar essa Premier League, pode ganhar a Champions desse jeito, mas eu acho que é algo que ainda pode melhorar. Esse negócio que tu falou do Borussia Dortmund, eu acho que reflete muito bem realmente o que tá acontecendo, porque eu acho que, obviamente, por instrução do Guardiola, ele quer, né, que o Haaland fique mais como centroavante, até porque a equipe pede menos a participação dele, porque assim, do meio pra trás ali, aliás, do Haaland pra trás, o time é absurdo, então não necessariamente precisa mais da participação dele, enquanto no Borussia Dortmund, o talento dele pra trás também era necessário. Tanto é que tu lembra do Borussia Dortmund, vários gols dele era de arrancada do meio campo, o cara conseguia fazer umas corridonas absurdas, ele é um cara que saía mais pra tentar fazer uma tabela, um pivô, uma coisa assim, né? Então ele tinha mais participação realmente na forma como eu vejo. Mas uma coisa que é bem chocante, apesar de a gente fazer essa ponderação dos tipos de gol, da dificuldade dos gols e do quão importante ele é pra equipe, né? A gente tava aqui mais ou menos defendendo a teoria de que o Suárez naquela temporada fazia coisas mais difíceis e carregava mais a equipe do que o Haaland nessa, né? De qualquer maneira, é uma coisa difícil, que a gente teve centroavantes maravilhosos passando pela Premier League e pouquíssimos conseguiram chegar perto desse nível que ele tá metendo de bola na rede, né? E com um detalhe, as últimas artilharias de Premier League, temporada 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, ele já tem mais gols do que todos esses artilheiros aqui. Salah, Aubameyang, Mané, Vardy, Kane, Son e Salah de novo. Ou seja, vários jogadores que a gente se acostumou a cair matando de elogios aqui nos últimos anos, né? E ele já tá superando todos esses caras com um turno. Cara, os últimos jogadores a fazerem 25 gols na Premier League, que é o número que o Haaland tem agora, foram o Harry Kane e o Salah na temporada 2017-2018. O Harry Kane fez 30 gols e o Salah fez 32. São aí o quê? 5 temporadas sem que alguém consiga atingir essa marca numa Premier League completa, e ele atingiu em meia Premier League. Então, realmente é algo que tem que ser muito, muito exaltado. E também tem outra marca importante, que é o seguinte: se você pegar e tentar dobrar o desempenho, né? Por exemplo, ele fez um turno 25 gols. É muito difícil que ele consiga fazer 25 gols no segundo turno também. Mas se ele fizer, ele bate 50. 50 é o número mágico do Messi naquela temporada lá, que é a maior artilharia individual em uma edição de qualquer uma das 7 principais ligas europeias. Ninguém meteu 50 gols numa liga, só o Messi. Talvez em outras ligas menores pela Europa aí que eu não saiba, mas diga. O Ronaldo chegou perto, o Cristiano Ronaldo. Ele 48, fez 48 na temporada 2014-2015. Também foi uma temporada absurda. Uhum. Mas, assim, cara, pra vocês terem uma ideia de quanto isso é difícil, quando o Cristiano Ronaldo fez 48 gols, se você pegar as últimas, 8 rodadas daquela liga, ele tá fazendo hat-trick praticamente toda a rodada, tá ligado? É esse nível de desempenho. Acho que pro Haaland... E a gente tem que levar em consideração que, geralmente, jogadores das equipes que brigam pela Liga dos Campeões, eles jogam menos partidas na segunda metade da temporada na Liga, né? Porque vão ser mais poupados, vão ficar no banco num jogo aqui, num jogo ali, vão ser poupados para, por exemplo, se o time chega numa semifinal de Copa Nacional, se o time chega numa semifinal de Champions League, entendeu? Então, o Haaland, para ele chegar nesse número do Messi, de 50 gols, ou no número do Cristiano Ronaldo, de 48, ele vai ter que fazer mais hat-tricks do que ele já fez. E ele já fez 4. Ele vai ter que ser ainda mais bizarro. Além disso, também a gente tava falando dos recordes de mais gols numa temporada só de Premier League, né? O Salah fez 32 em 38 rodadas, e o Andy Cole e o Alan Shearer fizeram 34 em 42, numa temporada de 42 rodadas, acho que é isso, né? Então, cara, é um negócio absolutamente... Tipo assim, ele vai esmagar ambos os recordes, mas... Vai ser por muito... Vai me lembrar, sabe o que, cara? Recentemente quem fez isso na segundona em inglês foi o Mitrovic, né? Não sei se tu lembra. Eu não vou saber os números corretamente aqui, mas era mais ou menos 42. assim... Fala. 42 gols, né? Acho que era 42 gols, mas tipo, o recorde anterior era 34, 35, uma coisa assim. E ele fez 42, tipo, ele não bateu o recorde por um gol ou empatou, ele tipo, estraçalhou o recorde, né? E eu tô achando que o Haaland vai fazer isso também, cara. Que vai ser um negócio... Tipo assim, ele vai terminar muito à frente, né? Cara, sabe o que é curioso? Porque, assim, a temporada que o Messi faz 50 gols na Liga é considerada a temporada mais fraca do Barcelona do Guardiola. Que é a temporada... Cara, é bizarro, porque, assim, essa temporada 11-12 é a temporada que o Messi mais produz em termos estatísticos na carreira inteira dele.
ele faz 73 gols e dá 30 e tantas assistências. É um negócio ridículo. É números de clube, não é número de jogador, é números de clube, tá ligado? Fazer esse tanto de gol, esse tanto de assistência. Mas é uma temporada que o Barcelona só ganha a Copa do Rei. É uma temporada que o Barcelona perde a Liga pro Real Madrid do José Mourinho, que faz 100 pontos, e é eliminado na semifinal da Champions pro Chelsea do Di Matteo. Isso pode acontecer com o Manchester City. A gente pode ver o City terminando a temporada com o Haaland fazendo 50 gols na Premier League, 70 gols na temporada no geral, sei lá, e o City perder a Premier League pro Arsenal e não conseguir ganhar a Champions novo. Sabe? É curioso como os times do Guardiola parece que tendem a funcionar melhor quando as coisas ficam mais divididas, né, e menos concentradas em um só jogador.